Bom dia. Dando continuidade à nossa aula, hoje a gente vai falar sobre deslocamento elétrico, ok? Até então a gente viu que quando existe um material e ele é repleto de moléculas polarizadas, isso gera uma polarização no meio e eu posso então descrever essa polarização com um vetor que é o momento de dipolo dividido pelo volume, que é o vetor que a gente chama de vetor polarização. A gente já falou sobre isso. Então, eu posso, quando esse material está repleto de, de moléculas, né, polarizadas, eu posso definir uma densidade volumétrica, ok? Que é escrito como menos o divergente do vetor polarização, para dentro de uma certa superfície e na superfície eu posso descrever uma densidade superficial, que é P escalar vetor normal à superfície, ok? Então eu posso, para um certo volume, eu posso descrever uma densidade volumétrica de momentos, né, de dipolos, digamos assim, e o quanto no volume meu material está polarizado e na superfície o quanto qualquer densidade, né, de momentos de dipolo na superfície. Bom, tudo isso em termos do vetor polarização, certo? Bom, nós vamos agora acrescentar o que a gente chama de carga livre. Então a gente vai unir o campo atribuído às cargas ligadas, que são os momentos, são os dipolos, ok? Com aquele produzido pelo que a gente chama de carga livre. Então, no material, eu tenho dois responsáveis pela produção de campo elétrico ou pela interação. São as moléculas polarizadas, ou seja, os dipolos, né? E aquelas cargas que estão livres para se mover ou parcialmente ou totalmente no material. Então eu tenho duas contribuições. A gente chama de cargas ligadas, aquelas relacionadas aos momentos de dipolo, ok? E a gente chama de carga livre como sendo as cargas livres dos materiais para se moverem ou estarem parcialmente ou completamente, ok? Então, em termos da densidade volumétrica, eu vou escrever, em vez de uma única densidade, ok, relacionada à carga ligada, eu vou escrever uma densidade volumétrica relacionada às cargas ligadas e uma outra densidade volumétrica relacionada às cargas livres, ok? Então, só relembrando, a lei de Gauss era divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, isso me dava uma relação entre a densidade volumétrica da polarização em relação ao campo elétrico, ok? Então aqui essa relação continua, só que do lado direito dessa expressão eu tenho duas contribuições para o campo, vindo das cargas ligadas e outro das cargas livres, ok? A gente sabe, escreveu ali atrás que a densidade volumétrica é menos o divergente de P e a densidade de cargas livres a gente deixa como está. Então eu posso escrever principalmente ε0 vezes o divergente de E é igual a menos o divergente de P mais ρl, ok? E se eu prestar atenção, então eu tenho, se eu isolar, ou melhor, né, passar esse menos divergente de P para o lado de lá, então eu posso escrever a densidade volumétrica de cargas livres como sendo ε0 divergente de E mais divergente de P.
como divergente é, é, com, como o divergente, né, eu posso separá-lo, então eu vou ter divergente que multiplica ε0 vezes o campo mais a polarização. Tudo isso é igual a densidade volumétrica de cargas livres, ok? Na verdade, eu só isolei a densidade volumétrica de cargas livres. Então, esta quantidade aqui, que antes era somente ou epsilon zero vezes o campo ou somente o P, agora é a soma das duas, ok? Então, esta quantidade, que é o que a gente chama de vetor deslocamento elétrico, ok? Então, epsilon zero vezes o vetor campo mais o vetor polarização é igual ao vetor deslocamento elétrico, que é um D maiúsculo, ok? Bom, se a gente volta, né, e substitui tudo isso daqui por um D, eu retomo a lei de Gauss da forma divergente de D é igual à densidade volumétrica de cargas livres, ok? Que na forma integral seria a integral fechada de superfície de D escalar dA. Tudo isso é igual a carga livre encerrada ou interna aquele volume, né, descrito pela superfície fechada S, ok? No contexto dos dielétricos, a densidade volumétrica faz referências a cargas livres, ok? Que é o que a gente controla na maioria dos casos, e controlando, né, a gente produz ou aparece automaticamente uma certa polarização no material, ok? Por exemplo, se eu tenho um material com uma densidade volumétrica de cargas livres e aproximo de um campo elétrico ou aplico nas extremidades uma diferença de potencial, então essas cargas que estão livres vão se reorganizar e isso automaticamente também promove a formação de uma polarização, ok? Bom, então é mais correto levar em conta o campo elétrico produzido pelas duas condições, né? A carga ligada e as cargas livres. Bom, no final das contas, se eu conheço, né, a densidade de carga livres, eu posso ir à procura de conhecer como que é a densidade volumétrica de carga ligada, né? Ok? Bom, enfim, eu posso conhecer o campo e ir atrás da densidade volumétrica ou conhecendo a densidade volumétrica ir atrás do campo, né? Numa situação onde tem esses dois casos, ok? Bom, um exemplo, que é o que está no livro, né? Imagine que eu tenho um fio reto, longo, que sobre este fio eu tenho uma densidade linear de carga lambda, ok? Bom, e ao redor desse fio eu tenho um cilindro que é formado por um material isolante, ok? De borracha, por exemplo. Então as características elétricas fora dessa região onde que tem esse isolamento é diferente daquelas que do ar, ok? Então o fio tem o campo vai se comportar de uma forma dentro e fora da borracha de forma diferente. Então a pergunta é como que seria, né? Então este campo, né? Mas para isso uma forma melhor de mostrar este campo, calcular, seria calculando primeiro o deslocamento elétrico, ok? Bom, então para resolver isso eu imagino também uma superfície gaussiânica cilíndrica, ok? Idêntica à da borracha, só que agora essa superfície gaussiana ela é descrita por um raio S e por uma largura L, ok? Bom, se eu resolver a integral
fechada de superfície de D escalar dA, como o deslocamento é constante, então vai sobrar a integral de superfície de dA, ok? Que é a integral de superfície da lateral dessa minha superfície cilíndrica gaussiana, ok? Então ficaria D vezes 2πs, que é o perímetro, vezes a largura, ok? Vezes L. Tudo isso é igual a lambda L, ou seja, a carga contida dentro dessa superfície gaussiana, ok? Também pode ser escrita como lambda L, ok? Os L se cancelam, então eu tenho que o vetor de deslocamento elétrico é lambda sobre 2πs, ok? Na direção S chapéu. Lembrando que quando eu resolvo a lei de Gauss, né, as bordas aqui, né, esta parte aqui e esta parte aqui não contribui para o fluxo, nesse caso do deslocamento elétrico, porque ele é perpendicular, é paralelo à superfície em questão, ok? Por outro lado, a borda lateral, ela é sempre perpendicular, então D é constante e perpendicular na borda e ele é paralelo na tampa e no fundo, ok? Que os leva a zero, só para relembrar. Bom, dito isso, então eu tenho uma cara para o deslocamento elétrico, ok? Uma outra informação é que se a polarização fora é zero, ou seja, eu estou fora, né, da borracha, então o comportamento de uma densidade linear de carga no fio é aquela que a gente aprendeu desde sempre, ok? Então a contribuição da polarização vai a zero, então eu tenho que o campo é D sobre ε0, então é lambda sobre 2πε0, 1 sobre S na direção S chapéu. Okay? Então, para S maior do que A, ou seja, fora da borracha, eu retomo o campo da forma que eu já conhecia, ok? Então, próximo passo seria, se eu conheço P, ok? Eu posso calcular o campo dentro da borracha, mas lembrando que o vetor de deslocamento, né, também me dá essa informação de dentro deste material isolante, ok? Bom, por enquanto é só. Obrigado.